pontapés iniciais pela greve. Então, as universidades, por que eu adendo? Porque as universidades a gente não está vendo nosso povo também. Criticando, ótimo, nossa bolsa teve aumento de mais de 100% quando o Lula assumiu antes do fascista, né, o fascista Bolsonaro. Mas é o suficiente? A gente precisa parar com R$ 700 de algumas bolsas, 600 de outras bolsas. É isso que é o suficiente para a gente fazer um trabalho produtivo acadêmico? É porque é trabalho. Aí estudar não é diversão, estudar não é afastado, estudar é aquela, porque estudar, inclusive, é um meio de produção que a gente recebe para a vida profissional. Se a gente utiliza o que a gente aprende no estudo para a vida profissional, é trabalho, faz parte do nosso trabalho. Então faz parte do nosso trabalho. Então estudar é trabalho, a gente tem que receber um salário de trabalhador, porque nós trabalhamos e muito. Porque na atual tem muitos colegas que estão com ansiedade, depressão, quando vai escrever um CCC, quando vai escrever um processo final de bolsa, porque a gente está sendo cobrado a produzir. E são essas produções que, entrando na questão do teto de gasto, eles querem embutir na cabeça da gente que primeiro o governo arrecada para depois gastar, ou tem que fazer uma contagem de arrecadação anterior para depois gastar. Não, o Estado justamente arrecada aquilo que ele gasta. Se ele investe na gente, se ele investe na ciência, se ele investe na tecnologia, ele vai arrecadar mais porque aquele investimento vai trazer retorno. Aí vem com a mentira para falar nos jornais, a gente só está tentando vender nas suas mídias burguesas, que é necessário um teto, que inclusive é defendido pelo ministro Haddad, onde a gente tem que respeitar esse teto, sendo que esse teto mantém a gente na subalternidade, no salário de fome, nos costos das universidades públicas, a UNEB, que é onde eu faço parte, tendo cada vez mais seu orçamento cortado, determinadas coisas que a gente faz, a gente não pode fazer mais porque a desculpa é que não tem mais orçamento para ser feito. E nós, simplesmente, deitados em berço esplêndido. Vamos sair desse berço esplêndido quando? Que dia? Ou a gente vai, repetindo, continuar sendo puxadinho do Estado, sendo que movimentos sociais é para trazer o Estado à esquerda, para trazer o Estado às mudanças sociais e não simplesmente obedecer às diretrizes estatais. Ou dizer que o Estado está certo em tudo, independente do governo que esteja lá. Se for um governo que nos escuta, massa, vamos puxar ele. Se não nos escutar, a gente vai puxar ele de qualquer jeito. Porque é isso que é necessário, é isso que a gente precisa fazer, é só com esse processo de bater de frente com aquilo que não traz esse benefício que nós vamos mudar a sociedade. Nossos ancestrais já fizeram muito, já lutaram contra a escravidão, né? Seja os indígenas, sejam os brasileiros de África, já lutaram contra a escravidão, já lutaram contra com a escala 7x0, já lutaram contra a não existência da CLT, porque Getúlio Vargas não deu nada a ninguém, foi uma luta da população não branca, da população periférica que ganhou os benefícios. Então, eles fizeram muito. E a gente está fazendo o quê? Para a nossa geração que vem depois da gente falar, não, houve uma luta anterior que a gente vai fazer, a gente vai agora pegar essa luta daqui para frente. Ou a gente está retroagindo das lutas que foram feitas anteriormente. Então, quero finalizar aqui, porque eu acho que a escuta e o diálogo coletivo é até mais importante do que uma falação, mas é importante para a gente abrir o diálogo e para a gente fazer essa reflexão. Quero deixar aqui, para finalizar, essa ideia de como cada um se vê, não só em seu grupo partidário, mas em sua comunidade, em seu trabalho, agindo como esse ator de discussão e como fala daquela gente, e principalmente para as crianças, que é o que eu mais me preocupo dessa geração, que a gente está falando o que é ser não branco e o que é a revolução da tomada de poder, não no sentido, mais uma vez, radical, apesar de eu acreditar na luta, na tomada do poder à força, mas não falando nesse sentido, nesse momento, mas falando no sentido de a gente brigar, no mínimo brigar. Então, mais uma vez agradeço a todas as pessoas que estudaram e vamos partir para o diálogo. Elas entenderam do que você falou e você é a última a falar quando está esvaziado e você nem pode explicar aquilo que você falou que foi deturpado.
Então é muito complicado. Isso a gente vê como o pedido de unidade funciona, é como a gente vai ter unidade dessa forma. No movimento estudantil, a gente vê boicote de forças. Eu sou de força A, força B, boicota a força C. A disputa de espaço. Eu não estou aqui, não sou político, não sou candidato político, não estou defendendo nenhum cargo político. Então, é muito complicado. Como é que a gente pede unidade quando a gente quer a obediência do outro e não a discussão concreta das pautas? Então, dizer o quão é difícil o que aconteceu aqui nesse momento, que cada um também pegue os autores que foram citados e utilizem de acordo, leiam e tirem suas próprias conclusões, porque, mais uma vez, recomendo ler, pode o subalterno falar da Guerra Spivak, nós tivemos o Barack Obama como o líder da maior potência capitalista do mundo, e mesmo assim os negros continuaram sofrendo como sempre, como a colega colocou, e não só os negros, como o pessoal asiático, né? Todo um preconceito que o Frantz Fanon também fala, que como a raça não é biológica e sim sociológica, cada território tem sua forma diferente de ver a raça, assim como também eu trago para finalizar o Tales de Azevedo, quando ele fala que na miscigenação brasileira forçada, no branqueamento, a mulher negra, ela não, o casamento do homem branco com a mulher negra não era aceitável porque o filho da mulher negra ia ser criado na cultura do negro porque ele era criado pela mãe. Mas o branco, o homem negro que tinha dinheiro e conseguia fazer a miscigenação com a mulher branca era aceitável porque esse menino ia ser criado pela família do branco. Isso é os capitais simbólicos, capital cultural e social do Pierre Bourdieu. Né? Também que outras pessoas da raça trabalham com isso. Mais uma vez, agradecer quem ficou até o final e obrigado pelo espaço.